Olá, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje da violência contra a mulher. O caso de Pedro Guimarães, presidente, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que foi denunciado por assédio sexual contra subordinadas, se insere numa cultura de violência contra as mulheres no Brasil. E para falar desse assunto, eu entrevistei a jurista Luísa Eluffi, que foi procuradora de justiça em São Paulo, ela é advogada e também ocupou o cargo de secretária de Direitos da Cidadania no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi lá que ela trabalhou pela aprovação da lei para combater o assédio sexual de que o Pedro Guimarães está sendo acusado. Nesta entrevista, Luísa Eluffi diz que a lei não saiu como ela queria. A assessoria do presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, destroçou a proposta original. E por esta razão, segundo ela, é que não há punição. Existem condenações no âmbito trabalhista, mas no âmbito criminal, ela não tem notícia de nenhuma condenação. Bom, essa cultura de violência, como disse, na qual se insere os casos de abuso, de assédio, porque reflete uma visão que o homem tem em relação à mulher, de que ela seria uma espécie de propriedade dele e de que estaria sempre disponível para satisfazer os desejos dele, ou dos homens, todos nós homens. É uma questão cultural que já foi superado em países civilizados, em educação, com educação, discutindo questões de gênero, que não dizem respeito só à questão da identidade, mas sobre o papel de cada um numa sociedade civilizada. Então, esta discussão se torna agora muito mais premente. Sempre foi importante discutir e tentar evoluir. Bom, agora se tornou uma oportunidade para fazer esse debate com mais intensidade. E é isso que nós da TV 247 vamos fazer com este vídeo, propondo essa discussão. Porque, segundo Luiz Eluffi, o assédio sexual, o estupro, que vitima uma mulher no Brasil a cada 10 minutos. E o Brasil ocupa, vergonhosamente, a quinta posição de nações que mais matam mulheres em razão do gênero delas. Isto é o feminicídio. Então, eu convido você a assistir este vídeo e depois, ao final, nós voltamos. Muito obrigado. Eu queria dizer que é uma satisfação poder conversar com vocês, aliás, você e todos que possam estar nos assistindo, porque acho o assunto muito importante e é muito oportuno que a gente debata esse tema exatamente neste momento, quando o Brasil parece que está retrocedendo séculos atrás. Perfeito. Luísa, bom, vou só falar algumas coisas. A Luísa ajudou a criar a lei do assédio sexual aqui no Brasil, fazendo parte da comissão de juristas de reforma da parte especial do Código Penal, lei do feminicídio, essa lei que foi criada recentemente do constrangimento, que é aquela do constrangimento, né? Que as pessoas abusavam da mulher, mas ficava entre o atentado ao pudor e não existia uma lei intermediária, o estupro. Isso foi criada esta lei e várias outras iniciativas que ela teve que ajudaram a modernizar o nosso aparato legal, sobretudo em relação às mulheres, que não é a especialidade dela, mas não só. Então, Luiz, eu vou começar perguntando para você, à luz da lei do abuso sexual, esse caso que veio à tona agora, do Pedro Guimarães, presidente da Caixa, primeiro, como você interpreta, e se existe a infração desta lei, isto é, a violação desta lei por parte do Pedro Guimarães? Bom, evidentemente foi um
baque para todos nós. Nós já achávamos que o Brasil havia evoluído, que já tínhamos condições, nós mulheres, de sermos respeitadas, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Mas, com esse episódio macabro, que eu vou dizer para você, do Pedro Guimarães, que nós, neste primeiro momento, estamos aguardando as investigações. Eu, particularmente, acredito no que dizem as mulheres vítimas, eu acredito porque eu sei que isso existe, porque todas nós, mulheres nesse país, já passamos por constrangimento de caráter sexual praticado por homens que se acham os reis da cocada preta. O cara, em vez de fazer uma autoanálise e pensar por que será que eu preciso atacar as pessoas que me são subordinadas para poder satisfazer a minha libido, em vez de se autoanalisarem, o que eles fazem é se tornar cada dia mais agressores de mulheres. E é uma coisa que não acaba. Uma pausa para vermos o depoimento de uma das vítimas. Depoimento colhido pelo jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Vamos ver o que diz esta vítima, uma das vítimas, porque são muitas que fizeram a denúncia no Ministério Público Federal. Começa com a boca ficar seca, a mão gelada. É difícil olhar para você que é homem e contar isso. Vem o coração até palpita, assim, de nervoso mesmo, porque é uma situação humilhante, né? E ele passou a mão na minha bunda. E aí, nesse momento, eu me senti abusada, violentada mesmo como mulher. Que meritocracia é essa que mistura trabalho com sexo? Aliás, ninguém, nenhuma mulher, né, merece passar por esse tipo de situação, porque sexo não é uma coisa que se compra. Joaquim, isso é um inferno na vida das mulheres. Um inferno. Porque nós não somos respeitadas no espaço público e quando somos subordinadas a alguém, a algum superior, esse superior automaticamente se vê no direito de abusar sexualmente da sua subordinada. Então, é um inferno, é o país do desrespeito, é um país imoral, troglodita e cheio de estupradores. Eu realmente não aguento mais esse comportamento. É um comportamento vil, insano, que tem que ser riscado do mapa do nosso país. Não dá. E a gente está retrocedendo. Eu vejo que, ultimamente, eu posso dizer para você que nos governos anteriores houve avanços, foi tudo muito melhor. Agora nós estamos sofrendo um retrocesso inimaginável. Estamos aqui juntamente com os dinossauros no poder. Então, é extremamente triste para todos nós, e principalmente para nós mulheres, termos que enfrentar de novo algo que nós achávamos que tinha já acabado no país. Luísa, você... e neste caso específico, quando uma pessoa usa o cargo que tem para atacar ou tentar ter favores sexuais de subordinadas, o caso do Pedro Guimarães, em tese, poderia ter violado a lei de abuso sexual? Não há dúvida nenhuma, esse tipo de comportamento ele é descrito no Código Penal detalhadamente. Então, são vários os comportamentos que nos constrangem a nós, mulheres, sexualmente. Nós temos previsão no Código Penal do crime de estupro, do crime de violação sexual, às vezes é violação mediante fraude, o assédio sexual, que também é praticado normalmente no local de trabalho, a importunação sexual,
O estupro de vulnerável, veja, o nosso país é campeão mundial de desrespeito aos direitos da mulher. E aqui nós podemos dizer claramente que é campeão mundial de estupros. E até quando nós vamos conviver com esse atraso, com essa selvageria, com esse horror praticado por pessoas que estão no poder, que estão dirigindo o país? É uma coisa impensável para nós mulheres e para os homens também, porque, claro, que a maioria não é assim, mas a maioria no poder é assim, e muitas vezes, eu lamento ter que dizer isso, mas é verdade, uma pessoa que se comportava, que tinha uma certa ética, quando assume um cargo de poder, se transforma num monstro, acha que é o rei da cocada preta, né? Só para usar uma expressão engraçada, mas o sujeito acha que ele é o máximo e que ele pode tudo. E porque ele está no governo, ele então tem o direito de explorar as suas subordinadas. E o que eu peço é para as mulheres não aceitarem isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tenham medo, porque errados são eles e não nós. Estupradores são eles, não nós. E hoje o Brasil precisa abrir os olhos porque a coisa ficou pior, infelizmente. Muito interessante. As pessoas estão aprovando muito a tua fala, a tua indignação. Agora, Luísa, a lei do abuso sexual, embora exista no Brasil já há 20 anos, não é isso? Tem um tempo muito grande, acho que 2001, salvo engano, mas efetivamente nunca se ouviu nenhuma aplicação, ninguém punido por ela. Seria este o primeiro caso? O abuso sexual, na verdade, não temos um tipo que chame abuso sexual, né? Nós temos o estupro, a violação sexual, o assédio sexual. E, aliás, o assédio sexual ele foi muito mal escrito. Na época, eu acompanhei item por item dessa figura penal na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois foi levado à apreciação do presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso. E aí a assessoria do presidente cortou uma série de determinações e uma série de previsões que nós havíamos feito para o assédio sexual, e esse crime virou uma bobagem. Quer dizer, ninguém hoje em dia conseguiu encontrar alguém condenado por assédio sexual, porque o crime foi propositalmente transfigurado antes da sanção. Eu, na verdade, estava em Brasília também na época, né? E fiquei bastante chateada porque eu estava no Ministério da Justiça, colaborei, passei noites em claro, noites e noites em claro, fazendo algo que iria realmente proteger as mulheres, e aí chega na presidência da República, corta daqui, corta dali, não pergunta para ninguém, e transfiguraram o assédio sexual. Então, a gente não consegue aplicar, é uma coisa absurda, né? E nós temos hoje o estupro que ficou super abrangente. Então, o estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato sexual e tal. Mas também temos dificuldade, porque a pena do estupro é bastante alta, vai de 6 a 10 anos. E muitas vezes o aplicador da lei fica constrangido de aplicar a pena do estupro, porque é alta. Não, senhor, tem que aplicar. Olha João de Deus aí, estuprando mais de 500.000 mulheres. A própria filha. Quase matou a própria filha. É uma coisa que é impossível de conviver civilizadamente num país como o nosso. É algo que não tem fim. E agora vem esse sujeito Pedro Guimarães que se achava o rei da cocada preta, pelo que a gente ouviu das mulheres que trouxeram à baila uma série de investidas sexuais sem cabimento,
um sujeito que estava se achando um Tarzan, entendeu? Acho que ele, coitado do Tarzan, o Tarzan até que tratava bem da sua namorada, né? Mas esse daí não, porque ele arrumou um cargo, e o cargo, às vezes, faz com que o sujeito fique transtornado e embevecido de si mesmo, porque, como eu sou importante, como eu mando em todo mundo. E aí começa a explorar as subordinadas. É o fim do mundo, é muito triste, é inaceitável. Esse país precisa se olhar no espelho e, lamentavelmente, nós, ultimamente, nesses últimos anos, estamos retrocedendo e vamos, daqui a pouco, chegar na pré-história. Luísa, só falando, quando você estava tendo de idade, você falou 500 mil mulheres, foram 500 mulheres, não é isso? Quando você falou do João de Deus. Do João de Deus, exato. Eu falei 500 mil, não. Foram 500 que vieram a público e que denunciaram ter sido abusadas sexualmente do João de Deus. Mas tem outro tanto, provavelmente, que não veio mais a público, e desses 500, muitos casos já estavam prescritos, infelizmente, né? Mas ele está sendo julgado e, assim, são muitos os processos. Eu estou trabalhando em alguns processos, né? É isso que eu ia falar, exatamente. Eu falo quero... do conhecimento do caso, que você está atuando. Exato. Né? Eu estou dizendo o que eu vi as vítimas dizerem para mim, item por item no meu escritório, daquilo que elas sofreram. É algo macabro. É macabro porque, além de tudo, todas elas ou estavam lá por enfermidade grave ou por enfermidade gravíssima de seus parentes, de suas mães, de seus pais. Então, eram pessoas altamente vulneráveis. E o que ele praticou é uma coisa chamada estupro de vulnerável, que é uma coisa abominável prevista no Código Penal como a pior das modalidades do estupro. Luiz, você falou agora, você falou do João de Deus, que é um caso de uma pessoa também que usa o poder, que ela tem a ascendência como um líder religioso, para abusar das mulheres, como disse, que estão em situação de vulnerabilidade. Você estava falando quando você lutou muito pela lei do assédio sexual e a lei não saiu como você queria, na época você era secretário de Direito da Cidadania, lá em Brasília, né? E você lutou também numa comissão de juristas e conseguiu, mas não pela comissão, quando você falou do feminicídio. Você acha que era a única mulher, ou tinha mais uma, sabe assim, num grupo de homens, todos juristas, e quando você falou do feminicídio, eu queria que você contasse um pouco da história e como é que você conseguiu transformar em lei. Uma luta que foi quase que pessoal. E você foi muito atacada, e é muito atacada por machistas, misóginos, que as pessoas, quando falam Maria da Penha, que é outra lei, não sei se essa você colaborou, mas costumam falar do João da Lapa, não é isso? Alguma coisa assim, tentando te atacar, alguma coisa nesse sentido, que são essas pessoas que não têm ainda noção do que é que se precisa ter proteção em relação às mulheres. Esse caso do Pedro Guimarães, mais uma vez, está mostrando que precisa. Mais uma vez, está mostrando que precisa. Precisa muito. Agora, o incrível é que, e realmente, Joaquim, eu participei da Comissão de Reforma do Código Penal, que foi instituída em 2012, no Senado Federal. E havia um grupo de 15 juristas, chamados juristas, que haviam sido convidados para fazer a reforma do Código Penal. E entre essas pessoas havia 2 mulheres, eu e mais uma. Os demais eram todos homens. E aí chegou o dia em que nós íamos conversar a respeito dos crimes que afetavam as mulheres. E eu, ingenuamente, apresentei a proposta do feminicídio, né? Então, eu expliquei na reunião que o feminicídio seria matar mulher por razões das condições do sexo feminino, tal e tal. E eu achei
que ninguém iria ser contra a capitulação de um delito como esse. Por quê? Porque o Brasil é campeão de assassinato de mulher. E esses assassinatos têm que parar em algum lugar. E a justiça precisa ser muito rigorosa para mostrar esta reprovação à nossa população. Então, muito bem, ingenuamente apresentei a proposta e qual não foi a minha mais absoluta surpresa quando todos os coleguinhas, com algumas exceções, honrosas exceções, que estavam lá, se posicionaram todos contra a figura do feminicídio. E eu fiquei pensando, mas por que são contra? Será que eles estão planejando matar as suas mulheres? Ou será que eles acham que é absolutamente normal matar mulheres? Eu não sei, porque se você não tem nenhuma intenção de praticar aquele tipo penal que eu estava sugerindo, por que ser tão violentamente contra aquilo? Bom, fiquei perplexa. Alguns dos presentes votaram a favor da criação do feminicídio, porém foi reprovado e não incluído na reforma que estava correndo no Senado Federal, na reforma do Código Penal. Eu fiquei bastante decepcionada quando eu vi que realmente não queriam escrever a palavra feminicídio no Código Penal. E aí, então, eu saí rapidamente, terminou a reunião, claro, fiquei até o final, saí rapidamente e fui conversar com a secretária, que era um cargo de ministra, na verdade, a secretária da Mulher, do governo Dilma Rousseff, né? E falei, acho que nossa esperança está lá. E realmente estava, porque a Dilma foi ótima. Amo a Dilma até hoje por causa disso. Ela realmente deu uma força e o feminicídio foi aprovado no Brasil. E é estarrecedora a quantidade de feminicídios que acontecem todos os dias neste país selvagem. A secretária, acho que era Eleonora Menicucci na época. Eleonora Menicucci, exatamente. E vocês conseguiram transformar em lei algo que era para ir pelo Código Penal, não foi lei, está incorporado no Código, no Código Penal. E essa é uma luta, até eu vou entrar no outro tema, esse é um tema que, vamos dizer, isso você pessoalmente te mobiliza. A Luísa, ela é autora de um best-seller, tá? Isso é importante a gente falar, que chegou agora à 10ª edição, tá? Que é o Paixão no Banco dos Réus. Tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou colocar na tela, esse mesmo. Tá? E, exatamente. Então, olha, aqui, deixa eu colocar aqui. Não, deixa eu. Aqui. Olha, esse é o livro, A Paixão no Banco dos Réus. Ela conta os principais casos, em detalhes, viu os processos, recuperou os processos e conta em detalhes esses crimes bárbaros. Ela escreveu antes até da lei do feminicídio, né? E aí lutava sempre com a lei do feminicídio, que era preciso dar um basta nesse... E existe ainda um número muito elevado, né? Mas esse morticínio que existe no Brasil de mulheres. Então tá aqui, olha, chegou agora a 10ª edição. É um clássico na área de direito, mas não só, porque conta a história, vai narrando toda o caso, uma redação muito boa, um texto que flui muito bacana, muito bom, mas tem também o aspecto jurídico, é muito lido em faculdade de Direito, mas eu li esse livro, então eu sei que ele é bom do ponto de vista literário, tá? Mas, Luiz, eu coloquei esse tema, falar com você, porque você vê qual que é o paralelo
que você vê entre o homem que mata uma mulher, isso seria a agressão máxima, a violência máxima. Mas daquele que é chefe e acha que ele pode, a mulher está a serviço dele, que ele é dono da mulher. Isso. Você vê esse paralelo, e isto me parece cultural, claro. E o que nós precisamos fazer para que isso não ocorra mais? Nossa, eu vejo esse paralelo, sim. Eu fico indignada. Até peço desculpas, assim, quando eu começo a conversar sobre o tema, eu fico um pouco revoltada demais, né? E algumas pessoas acham que é porque eu sofri, porque meu marido me bateu, porque me ameaçaram. Não tem nada disso. A minha vida pessoal nada tem a ver com essa minha indignação relativamente à selvageria que é praticada contra as mulheres no Brasil, né? Não tem a ver com problema pessoal meu, porque eu não tenho esse problema. Aliás, se eu tivesse, eu acho que eu não conseguiria ter escrito livros, lutado tanto para a alteração das leis e tudo mais. Eu só consigo fazer isso porque a minha vida pessoal não tem esse tipo de problema. Mas eu acho que o Brasil é um país doente, é um país que não quer suportar a mulher como um indivíduo sujeito de direitos. Então, não se pode dizer que a mulher é igual ao homem aqui no Brasil, que tem uma quantidade infinita de homens que são contra esse conceito. E, infelizmente, muitos desses homens no poder. Então, o Brasil tem que se olhar no espelho. Não é possível. Vejam, esse escândalo do Pedro Guimarães, que ainda não foi julgado, mas está sendo apurado. Eu sei que já na Procuradoria da República está havendo uma investigação sobre tudo isso, que veio à baila a partir de anteontem, não é? Então, isso deve ser investigado. E, se comprovada a culpabilidade, a pessoa tem que ser punida. Isso é muito importante, porque o Brasil é o rei do perdão. Então, o sujeito mata a mulher, esquarteja a mulher, acaba com a vida dos filhos. São várias gerações que sofrem quando um crime passional ou um assassinato é cometido em família. É muito grave isso, muito grave. As autoridades precisam olhar para isso. E nós temos que ter governantes que se preocupem com a paz social nesse país. Nós não estamos vendo nenhum tipo de trabalho eficiente que possa tornar o nosso Brasil um local melhor e mais tranquilo para viver. Aliás, estamos assistindo o contrário. Luísa, muitas mulheres aqui falando de situações que viveram, né, de violência. A Nilce Souza diz: parabéns, José Luffy, você está falando por todas as mulheres violadas, espancadas, desrespeitadas. Quero agradecer a Marina Sobral, que está patrocinando essa live, deu uma contribuição, patrocínio da nossa live. A Vermelho Pimenta faz aqui um depoimento dizendo: todas as mulheres, sem exceção, já passaram por isso no ambiente de trabalho. Tive um coordenador que tem o mesmo perfil do tarado da Caixa. É como ele está sendo chamado. Exato. Então de fato, é uma situação em que é comum as mulheres passarem, né? Quer dizer, e é muito difícil para a mulher reagir, porque ela tem medo de perder o emprego, essas tem medo de... Claro. Como é que a mulher deve se comportar? Como é que a mulher se comporta diante de um abuso desse tipo? Muitas fingem que não acontece, eu imagino que seja assim, eu já ouvi relatos assim, entendeu? Finge que não acontece, finge que não entendeu bem. Eu vi no caso do Pedro Guimarães, tem umas que faziam de boba, inventava conversar com alguém, meio que não entendia o que estava acontecendo, ou fingia não entender.
Então, existem as duas situações, viu? Você tem razão, Joaquim. Algumas, elas entram num processo de negação. Não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, não é comigo e tal. E outras ficam morrendo de medo. E apenas uma pequena fatia dessas mulheres que sofrem abuso sexual, exploração sexual no trabalho, apenas uma pequena quantidade dessas mulheres vai à justiça reivindicar os seus direitos e até providenciar a punição do seu algoz, porque é um algoz. Você conversa com a pessoa todo dia, ele é seu chefe, ou ele é o chefe de todas, aí ele tem um harém, porque é tamanho o desrespeito pelas mulheres no Brasil que o sujeito vai atacando em série. É algo parecido com o que acabamos de descobrir aqui na Caixa Econômica, porque não são só 5 mulheres que até agora falaram que aconteceu. Mas isso é um criminoso em série, se for comprovado tudo, porque ele ainda não foi julgado, eu não posso dizer que ele é ou não é. Mas se for comprovado tudo isso que está sendo ventilado, então vai ser um horror para o Brasil enfrentar isso. E acho que vai ser muito necessário uma reflexão a respeito, porque nenhum país decente pode sobreviver bem numa situação selvagem como essa, né? Então, é o que nós estamos querendo. A gente quer que as mulheres tenham direitos humanos. Algo mais elementar é impossível. As mulheres estão buscando o direito à sua dignidade, o direito ao trabalho, o direito à sua remuneração sem ter que servir de escrava sexual. É uma coisa óbvia. E, no entanto, muitas passam por isso e poucas se rebelam contra isso. Está na hora de nos rebelarmos. Todos os dias, todos os momentos. Se o sujeito mexer com você na rua, você xingue o sujeito, você pise no pé dele, você diga que ele é uma besta quadrada e que ele é feio, horroroso, insuportável, entende? Nós temos que revidar. Se nós baixarmos a cabeça, eles vão cada vez mais nos espancar, nos explorar e nos violar. Então, não digam não. Não à exploração, que essa exploração é muito, muito maior do que o que vem a público. E nós, mulheres do Brasil, não merecemos isso. E não suportamos mais isso. E eu vejo as mulheres cada dia mais indignadas. Indignadas com essa diferença de direitos que têm os homens e que as mulheres não têm. E essas mulheres têm que prestar atenção nas eleições. Têm que votar em quem merece ser votado. Mulheres, digam não ao feminicídio, digam não ao espancamento, digam não ao estupro, digam não aos aproveitadores de ocasião que são verdadeiros vilões da pátria. Não permitam, porque vocês não precisam suportar isso. Hoje nós temos a Justiça do Trabalho, temos a Justiça Criminal, não são as justiças que nós gostaríamos, porque elas são lentas, porque elas muitas vezes erram, mas é o que temos, e temos que usá-las, porque elas estão do nosso lado. Luísa, tem até um comentário aqui da Vermelho Pimenta falando, mas a justiça falha, Luísa. Eu consegui testemunhas, ela fala do relato dela, do coordenador, eu consegui testemunhas, homens e mulheres, alguns e-mails do meu assediador, e o juiz não considerou. O juiz era homem, né? Essa é uma luta também. É o que eu acabei de dizer. Então, veja bem, a pessoa vai à justiça na esperança de que seja feita a justiça. E muitas vezes essa justiça não é feita. Mas você tem o primeiro grau, você tem o segundo grau, você vai para o terceiro grau e vai para o Supremo.
vá para o Supremo. Claro, se você tiver meios. E, sim, você vai encontrar meios, porque hoje no Brasil nós temos o amparo à mulher vítima de violência. E há também um encaminhamento jurídico nesses serviços que são prestados às mulheres. É uma maravilha? Não é uma maravilha, né? Não é. Mas, por exemplo, eu mesma, eu sou advogada e eu trabalho e esse é meu ganha-pão. Mas quando veio à tona o caso João de Deus, eu acolhi todas, sem distinção, todas as vítimas do estado de São Paulo que vieram me procurar no meu escritório. E para não dizer que eu atuei gratuitamente, eu devo dizer que eu atuei por uma quantia mínima. E uma das minhas clientes, que estava com o marido, ele veio conversar comigo e disse: por que você está cobrando tão barato? Eu falei: porque eu tenho que fazer justiça aos direitos dessas mulheres. Algumas têm como pagar, outras não têm. E eu vou fazer igual para todas. E eu vou cobrar barato para todas. E até hoje estou advogando, nós estamos sendo vitoriosas na maioria dos processos. E eu espero que o Brasil acenda as luzes e enxergue o que está acontecendo aqui dentro. O mundo inteiro está acompanhando a série da Netflix sobre João de Deus. Mas o país onde menos se acessa o seriado de João de Deus é o Brasil. É o Brasil. Eu tenho conexão com vários produtores no exterior e eles me mostram que no Brasil o seriado do João de Deus é muito menos assistido do que nos Estados Unidos, do que na Europa, do que no México. Então, o Brasil é um país que não quer olhar para a sua cara. Existe aquela música, Brasil, olha a sua cara. Faz favor, vamos olhar a nossa cara e vamos fazer justiça e tornar a vida das mulheres menos perigosa do que é hoje. Muito bom, Luiz, nós estamos nos aproximando do final. Se você puder, breves palavras, temos aqui mais 3 minutos. Não sei se vai conseguir, mas você falou que a lei do assédio não saiu como você queria. O que é preciso ter? O que é preciso ter? Por que ela não funciona? Ela não funciona porque ela não é suficientemente abrangente e, assim, se houver um contato físico forçado, aí não é mais assédio, aí é estupro. Devido à falta de técnica do Código Penal. Aí virou uma colcha de retalhos que ou a pessoa recebe uma pena alta demais, ou ela não é punida porque a figura penal não se encaixa exatamente naquela conduta. O assédio sexual, até hoje eu não vi ninguém condenado por assédio sexual. Só na Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho, antes da reforma penal, ela já protegia a funcionária que foi vítima de assédio sexual, mas aí não é uma questão criminal, é uma questão trabalhista, mas que funciona na Justiça do Trabalho. Só que nem sempre o assédio sexual é praticado no local de trabalho. Ele pode ser praticado em outras situações, inclusive dentro da família, que era algo que eu tinha colocado e tinha muita fé que isso ia ser aprovado e não foi. E Fernando Henrique Cardoso cortou essa parte também. Claro que não foi ele, foi a assessoria dele, mas era ele o presidente da República. Tá certo, Luísa. Na época era secretário de Direito da Cidadania. Isso. Luísa, muitíssimo obrigado. Vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Vi que a audiência gostou muito de você. Volte mais vezes. Temos muito assunto a comentar. Eu ia falar da Clara Castanho, da atriz, mas não vai dar tempo. Também falar daquela menina de 11 anos que foi constrangida pela juíza, engravidou, foi constrangida pela juíza.
Então, nós temos pauta para uma próxima entrevista e vamos marcar essa entrevista. Se você concordar, será uma honra tê-la aqui novamente. Passo a palavra para você fazer o encerramento. Joaquim, eu fico muito feliz que existam no Brasil pessoas como você. É verdade. Eu fico muito feliz, porque você é um homem muito inteligente, muito sério, você tem livros publicados, você é uma pessoa que precisa falar muito para o povo brasileiro. Você tem que estar próximo do povo brasileiro, porque você vai fazer uma alteração social importantíssima com todas as suas ideias, os seus trabalhos, os seus livros, a sua investigação. Você é jornalista, você é uma pessoa admirável. E eu sou muito feliz de tê-lo conhecido e de ter podido trabalhar com você e de saber que você é um lutador. E eu creio que lutadores como você, como eu, como outras pessoas, não deixam a batalha na metade. Então, acredito que juntos, né, nós e todos os outros que hoje querem o bem do Brasil, que, pelo amor de Deus, não piore a nossa situação, que a nossa situação melhore. Então, todos nós juntos teremos uma forma de melhorar o país em que vivemos. Porque, Joaquim, eu sou contra mudar o Brasil. Tem muita gente que acha que o Brasil é um lixo e eu vou embora. Mas não é a minha visão das coisas. Eu, sinceramente, acho que nasci aqui, eu tenho uma responsabilidade pelo povo brasileiro e pelo território brasileiro. E eu me sinto bem de lutar. Eu sei que eu perco o meu tempo, muita gente diz, como você consegue toda hora? Eu tenho vários livros publicados, graças a Deus, com 8 livros publicados. Os meus livros estão vendendo bem. É isso que eu quero e quero poder contar com pessoas como você também, Joaquim. Conte comigo, eu concordo com tudo que você falou. É preciso, não podemos desistir do Brasil, temos que lutar pelo Brasil, e é um trabalho de mudança de cultura, de mentalidade. Por isso que eu sou muito grato pela sua participação hoje, porque eu acho que isso contribui para a formação de um novo consenso no país. É preciso mudar mentalidades. E aí as pessoas que têm o que dizer devem dizer. E muito obrigado mais uma vez, viu, Luísa? Boa noite para você, excelente noite para você, para todos que estão conosco agora. Estamos aqui com 4.500 pessoas conosco, então, muitíssimo obrigado e até breve. Eu que agradeço, Joaquim, e até breve. Bom, este é o nosso papel, este é o papel de uma mídia democrática, de uma mídia independente. O Brasil tem agora a oportunidade de aplicar até a lei de assédio sexual, ou de melhorar esta lei. A Luísa Nuque foi uma das criadoras da lei e não ficou satisfeita com o que saiu. Então agora tem uma oportunidade de fazer essa revisão. Enquanto não houver uma mudança cultural, é preciso punir, ou é preciso inibir, é preciso coibir. Porque, senão, homens como Pedro Guimarães, que ocupam posições de poder, se sentem autorizados a violar o corpo de uma subordinada. Isto é inadmissível. É claro que aqui nós estamos condenando antecipadamente o Pedro Guimarães, mas considerando que essa situação retratada, ela não é caso isolado, ela não está só na Caixa Econômica Federal, embora lá, com a presença dele, segundo os relatos, isto tenha se tornado muito mais intenso. Muito mais intenso. Mas é preciso fazer essa discussão no Brasil. Já passou da hora. E quando se tentou incluir na grade curricular a disciplina ou o tema da questão de gênero, houve uma oposição muito grande dos setores conservadores, que não entenderam
que é necessário fazer esta inclusão no currículo para que haja, a partir das escolas, a partir da educação, para que haja uma mudança de mentalidade. Eu agradeço muito pela audiência de vocês, muito. Voltaremos sempre que houver notícias para comentar. E eu lembro aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal. Nós estamos nos aproximando da marca de 1 milhão de inscritos. É uma marca importante. E você pode ajudar, evidentemente, ou você é que vai nos fazer atingir esta marca. E se você puder, patrocine o nosso jornalismo. O Brasil precisa de uma mídia democrática. E nós temos cumprido esse papel aqui na TV 247. A TV 247 tem esse compromisso desde que foi fundada. Muito obrigado pela audiência e até mais.